Hoje, pastor Eduardo, lá da Devec, Curitiba. Segunda vez, né, pastor? Fica de pé, por favor. Você pode receber o pastor Eduardo com um forte aplauso ao Senhor? Ele está ministrando aqui a palavra do Senhor. A paz do Senhor, amém? Muito feliz de estar aqui nessa noite. A igreja ficou muito bonita, não tinha vindo aqui ainda depois da obra completa, mas estou muito feliz. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Enquanto você procura Ezequiel 37, pastor Silas, muito obrigado pela oportunidade, pastor Marcos, pastor Josué, pastor Gilmar, é uma honra. Na verdade, deveria estar sentado e o senhor ministrando aqui. Aos demais pastores, muito obrigado, me sinto lisonjeado nessa noite. Amém? Ezequiel 37 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui para receber a tua palavra, Senhor. Ministra ao nosso coração aquilo que o Senhor tem do céu para trazer transformação, mudança e aprendizado. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós precisamos entender, porque apesar de ser uma passagem muito conhecida, é importante você entender o contexto histórico do que estava acontecendo aqui. Ezequiel foi um profeta que ele profetizou sobre o retorno do povo à escravidão, ao exílio, a queda do povo de Jerusalém. E por ele profetizar algo que para muitos era algo impossível de acontecer, no início da sua jornada, Ezequiel não tinha muito crédito do povo de Israel. Ele disse sobre o que aconteceria, ele profetizava sobre o que Deus mandava ele falar, e o povo que estava distante dos caminhos do Senhor, onde, se você pegar no início do livro de Ezequiel, o povo retornou a adorar deuses falsos. E quando ele veio cheio do Espírito de Deus para falar ao povo: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem, vocês vão voltar para o exílio, para o cativeiro. E esse é o pano de fundo da nossa mensagem, porque essa visão dos ossos secos é algo muito conhecido. Tem toda uma pedagogia profética, e nessa noite, Deus nos trouxe aqui para ouvir uma palavra profética que vem do céu, para que nós possamos entender o que Deus quer conosco nessa última hora da igreja. Porque, queridos, Jesus está voltando. Hoje está calor, eu vim do frio, então hoje eu estou bonzinho. Jesus está voltando. Queridos, o que está acontecendo nos nossos dias não nos deixar de acreditar. 3 furacões no mesmo tempo. É o Irma, o José e o irmão do José. O terremoto que deu no México, nunca visto. E nós precisamos entender, assim como Ezequiel, ele profetizou sobre mudança e transformação. Esse é o tempo onde Deus está nos preparando para que nós possamos levar pessoas para o reino de Deus, salvar e ganhar pessoas. E o culto da palavra é um culto onde nós cristãos aprendemos para lá fora manifestar a nossa fé. Amém? A nossa vida, quando a presença de Deus é superficial, lembrando que o povo, naquele momento, vivia somente um Deus de ouvir falar. Eles sabiam que Deus tinha tirado o povo de mão forte do Egito. Eles ouviam as histórias, sabiam dos milagres que o povo viu no deserto, sabiam de toda aquela história maravilhosa, mas eles escolheram ficar longe da presença de Deus. Se você for observar, queridos, em nossos dias, acontecem coisas parecidas.
porque as pessoas ouvem o que Deus tem feito, ouvem dos milagres. Se você ligar a televisão em qualquer horário do dia, existe um programa evangélico falando sobre o amor de Jesus, sobre os milagres que Jesus realiza, sobre as mudanças que Ele faz na vida de alguém que estava perdido. Mas as pessoas têm preferido viver uma vida longe de Deus. E o que acontece com uma pessoa que vive uma vida superficial com Jesus? Ela vive o vale. O que é o vale, queridos? Não sei se vocês sabem, esse mês de setembro foi instituído, não sei se está aqui no Rio, mas em Curitiba, no Paraná, está o mês do suicídio. Porque é assustador o número de jovens, adolescentes ou de pessoas em geral que têm escolhido tirar a própria vida. Por quê? Porque vivem um vale sem fim, um lugar onde não há paz, um lugar onde não há alegria, um lugar onde não existe gozo, não existe esperança, não sabe o que vem no porvir. E as pessoas, os jovens, os adolescentes têm escolhido tirar a própria vida. Tem vivido o vale, um lugar de provação, um lugar de dificuldade. E você pode perceber que muitos de nós, cristãos, que às vezes quando a gente afrouxa as nossas mãos em relação à vontade de Deus, Deus nos coloca no vale, Deus nos coloca na provação, Deus nos coloca num momento de reflexão, para saber que Ele precisa ser o Senhor das nossas vidas. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide aquilo que é dele com ninguém. E Ele quer todos os dias provar para mim e para você que Ele ainda é Deus, que Ele ainda tem poder, que Ele ainda quer cumprir a vontade dEle na sua vida, e que a promessa que Ele fez a você vai se cumprir. Mas em muitos momentos o vale é a realidade. A visão que Ezequiel teve é justamente isso, um vale, um lugar onde não tem esperança, não existe paz, porque imagine, queridos, você chegar num vale com ossos secos. Eu me imagino chegando num hotel fazenda, chegando numa praia bonita, mas num vale de ossos secos, nenhuma pessoa sente paz, nenhuma pessoa sente alegria. E se você entrou hoje nesse lugar, sentindo falta de alegria, e o inimigo te perturbando, hoje é dia de libertação. O Deus da alegria, o Deus da paz, que excede todo entendimento, está aqui, e a sua presença é real. Ezequiel está vendo aquele lugar de provação, porque o povo estava passando pela provação. E hoje vivemos um tempo onde muitos de nós, até nós que cremos num Deus verdadeiro, vivemos um período de provação na nossa nação. Olha o que está instaurado na nossa nação, uma crise não só financeira. Na verdade, a financeira é a menor, mas é uma crise de caráter, é uma crise de propósito, é uma crise de valores. A gente estava falando ali com o pastor Silas, filho, a respeito do que o Santander autorizou a fazer. Gente, não é nenhuma questão de religião, é uma questão de bom senso. Você, como um banco multinacional, promover aquelas coisas horríveis, é uma crise de valor. Se você liga a televisão, a gente ouve pessoas falando e vê na propaganda, às vezes, da Globo, o que eles estão promovendo em relação à ideologia de gênero, em relação à destruição da família, é um vale sem fim, que nós como cristãos temos que passar, porque nós somos chamados para vencer no meio do vale. Até porque o vale é o lugar onde nós refletimos a respeito de que nós temos um lugar muito melhor para morar. Como diz o pastor Eliel Lima, 3 entenderam. Uma outra coisa que a gente pode perceber para os nossos dias é que aquele vale mostrava uma desorganização. São situações fora do lugar. E se você for observar, queridos, o mundo está de cabeça para baixo. Estão querendo fazer a gente aceitar que o errado é certo e o certo é errado. Está tudo bagunçado, tudo mexido. Eu lembro que na minha época, um adolescente jamais falaria alto com o pai. Eu liderei os adolescentes lá na DVEC Curitiba por 1 ano, e eu via coisas que eu falava assim,
Ah, não, né? A minha esposa está grávida da nossa primeira filha, a Sara. E eu já estou assim, Senhor, me dá sabedoria, porque não pode. Os filhos estão perdendo o temor. O mandamento está sendo quebrado. E isso eu estou falando de dentro da igreja. Lá fora, então, é um absurdo. Lá fora o que a gente vê nessa sociedade, no mundo como um todo, as coisas desorganizadas. Não existe mais o bom senso. E se a gente tirar completamente a religião do contexto que eu estou falando, a questão moral e ética se perdeu. Hoje, se você comete um ato de honestidade, você é premiado. Se você é correto, se você paga suas contas em dia, você tem pontuação porque você é honesto. Se você tem atos de gentileza, de bondade, de amor, você é diferenciado das pessoas. Só que nós somos filhos de Jesus, do Deus vivo, do Deus Altíssimo. E Ele nos chamou para sermos diferentes, para fazer a diferença e mostrar a nossa luz nesse mundo que está nas trevas. Está tudo desorganizado. Mas uma das características do mestre, sabe qual é? Ele é um excelente organizador. E ele gosta de colocar as coisas no lugar. Ezequiel viu ossos. E quando eu penso em ossos, eu penso no quê? Morte. Morte. Eu não sei você, queridos, mas quando eu era adolescente, eu ouvia os antigos falando assim, Jesus, volta logo. E eu pensava assim, volta logo o quê? Eu tenho minha vida para viver. Eu nem estou tão velho assim, mas eu já estou naquela, Jesus, volta logo. Volta logo, Senhor. Esse mundo acabou. Está morto, está morto. O mundo está morto. Se você imaginar o que Ezequiel viu, um vale cheio de ossos, é porque acabou tudo o que existia de vida. As palavras de vida, as palavras que levam para a vida eterna, tudo aquilo que juntava o bom senso das pessoas tem se acabado. Eu não sei se os números que chegam em Curitiba são os verdadeiros, mas para nós chegou que só no Rio de Janeiro já foram mortos 100 policiais esse ano. Já passou? Já em Curitiba, que às vezes falam que lá é a capital, é o modelo, que já não é, mas há muito tempo, Curitiba já está perigoso também, as pessoas estão matando as outras por R$10. A vida, a coroa da criação, um ser humano que foi feito por Deus, não está valendo mais nada. A falta de amor, a falta de compaixão, a falta de sentimento para com o próximo, tem se acabado. E você olha e você se sente numa guerra. Você olha para o mundo lá fora e você fala, meu Deus, será que o meu dia hoje vai ser tranquilo? Mas eu vou te dizer, nós temos algo diferente na nossa vida. Nós temos a marca da promessa. Nós somos selados pelo sangue de Jesus. E se eles estão pregando a morte, nós somos chamados para pregar vida, e vida com abundância. E lá fora eles estão querendo ouvir a vida que só Jesus pode dar. Nós somos chamados para sermos arautos da mensagem que traz vida. E nessa última hora da igreja, nós precisamos com força, com foco e com vontade, anunciar que Jesus ainda transforma, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que Ele está preparado para voltar para essa terra e nos tirar desse mundo de dor, desse mundo de morte, desse mundo de corrupção, porque nós não somos deste mundo. Eu não sou, você é?
Então eu vou repetir. Nós não somos deste mundo, somos peregrinos, e o céu está preparado para que naquele dia possamos subir com Ele em poder, glória e majestade. E o que me chama a atenção, quando ele avista o Vale dos Ossos Secos, uma palavra, sequíssimos. Isso é algo muito interessante, porque além de morto, porque se você olhar, quando Jesus ressuscita Lázaro, ele estava morto, mas ele ainda tinha os seus fluidos, ele ainda tinha alguma coisa de corpo, de matéria. Então, você pensa, tem esperança, o poder de Deus para ressuscitar. Porque, queridos, se você olhar um vale de ossos sequíssimos, a gente sabe que Deus tem o poder para fazer todas as coisas. Mas é muito mais fácil para a nossa limitação humana olhar um corpo, mesmo que com 4, 5 dias, ressuscitar, do que um monte de osso separado num vale voltar a ter vida. É muito mais racional para nós e muito mais lógico para nós olhar uma pessoa como Lázaro, que está ali, do que um monte de osso que primeiro vai ter que montar tudo. Está tudo bagunçado. E não é só essa questão, os sequíssimos me mostra que nem o tutano, nem os fluidos, nem esperança nenhuma. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, os sequíssimos mostra a total falta de esperança. E quantos têm vivido sem esperança? Quantos têm vivido sem almejar o que vem no futuro? Quantos têm vivido simplesmente o hoje? E muitos pedido para que o hoje seja o último dia. Não existe esperança na terra. E muitos têm largado a sua esperança, ou deixado a sua esperança na mão de bens, na mão de posições, na mão de poder. Muitos têm encontrado em coisas supérfluas a sua esperança, mas na verdade sabe que aquilo ali não tem base, não tem solidez. É assim como no tempo do profeta, que olhou aquele vale de ossos sequíssimos, não havia esperança, o povo estava lá no exílio, sabe lá quando ia voltar, o povo precisava aprender que somente há esperança no Deus de Israel. Só existe esperança no Jesus Cristo crucificado e ressurreto. A nossa esperança está em Jesus. E glória a Deus por isso. Como diz o pastor Silas, a gente pode até às vezes ter pouco, mas consegue deitar no travesseiro e dormir. Isso é paz, é esperança. Sabe que mesmo que a provisão pareça que não está ali, Deus vai prover. Querido, eu sei que muitos de nós aqui começou esse ano falando, meu Deus, eu não sei se esse ano vai acabar. Passou janeiro, fevereiro, março, abril, e todos os meses Ele está provendo dentro da sua casa. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. Então o profeta, ele olha aquele vale. Então Deus pergunta para ele, por acaso poderá haver vida nesses ossos? E o profeta foi inteligente, né? Porque ele podia falar não. Ele fala, Senhor, Tu sabes. E sabe por que ele disse isso? Porque na mão do Senhor o impossível é possível. Na mão do Senhor o improvável acontece. Na mão do Senhor aquilo que a gente acha que acabou, só está começando. Na mão do Senhor, aquele sonho que já se perdeu, Ele olha para você e fala, meu filho, não desiste, porque o sonho que eu te dei ainda vai se realizar. Você ainda será um grande homem, uma grande mulher nas minhas mãos, e eu vou te usar para que o meu reino seja expandido e para que a minha glória seja manifesta. Glória a Deus. Glória a Deus.
E o que a gente precisa aprender? O que acontece quando Jesus, Ele é o centro da nossa vida? Domingo a gente teve uma lição muito interessante na EBD, sobre Jesus estando no centro. Porque tudo é Jesus. Tudo aponta para Jesus. Jesus é o personagem principal do Antigo e Novo Testamento. O mundo é dividido antes de Cristo e depois de Cristo. O mundo não é dividido antes de Platão e depois de Platão, antes de Aristóteles ou depois dele. O mundo é dividido antes do Verbo e depois do Verbo. O mundo é dividido antes do Filho e depois do Filho. Sabe por quê? Porque tudo aponta para Jesus. E por isso Ele deve ser o centro das nossas vidas. Ele deve ser o primeiro a ser consultado. E quando Ele é real na nossa vida, quando Ele é presente, quando a nossa vida é devotada ao Senhor Jesus, aquilo que parecia ser um vale, uma dificuldade, Ele mesmo em meio às provações, às crises, nós vemos a mão de Jesus operando em nossas vidas. Mesmo a crise batendo a porta, mesmo a dificuldade estando no nosso rosto, na nossa face, mesmo a gente vendo e olhando assim, Senhor, não dá, acabou, eu estou pronto para desistir. Ele vem com o seu refrigério, com o seu bálsamo, e fala: meu filho, se acalma, porque eu estou aqui. Como diz o nosso pastor, Jesus não está em crise, Deus não está em crise, o céu não está em crise. Nós passamos por crises, e pelo sangue de Jesus, nós vencemos todas elas. Pode balançar o barco, queridos, pode estremecer, pode em algum momento parecer que não tem luz, que acabou, que não tem mais jeito, mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Você já percebeu que a gente vive ansioso? Hoje 90% das pessoas sofrem de transtorno de ansiedade. Eu li o livro do Augusto Cury, que fala sobre ansiedade, e ele desenvolveu um estudo dele sobre SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. E eu comecei a pensar sobre a tese dele, sobre o que ele escreveu, sobre o que a gente vive. A gente vive ansioso, a gente vive numa correria maluca. E Pedro já escreveu: lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A gente começa o mês preocupado, começa o mês ansioso, mas no final dele, Deus cuidou de tudo. Somos teimosos, queridos, porque todo mês vira um ciclo. Mas Ele, todo final de mês, Ele fala: meu filho, está aqui mais um mês, eu estou com você, lança sobre mim a tua ansiedade, eu vou cuidar de você, entrega a sua vida para mim, confia em mim, porque eu estou cuidando de você. Eu te chamei para um propósito, não se preocupe, busca primeiro o reino de Deus e a minha justiça, e todas essas coisas, o que você vai comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. O barco balança para a gente ter dependência do Senhor. Queridos, se com Jesus encarnado no barco, os discípulos tiveram medo, é natural sentir medo. Mas aqueles que estão em Cristo, eles renovam as suas forças. Tenha a sua força renovada hoje em nome de Jesus. Tenha a sua esperança renovada em nome de Jesus. Queridos, nós somos chamados para fazer a diferença nesse tempo.
O mundo lá fora está nos esperando para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por isso, não se preocupe, Deus está cuidando da sua casa, para que você cuide do reino de Deus, para que você faça a sua parte, para que você viva o chamado que Ele tem para você. Viva isso. Quando Jesus se torna Senhor em nossa vida, Cristo coloca tudo no lugar. Você não consagrou a sua família ao Senhor? Teu marido está fora da igreja, teu filho está fora da igreja? Continua, porque Cristo coloca tudo no lugar. Cristo coloca tudo no lugar. Ele tem poder para resgatar a sua família. Mas para isso, faça Ele Senhor na sua vida. Creia que Ele é Deus em qualquer circunstância. Não só pelo que Ele pode fazer ou nos dar. Ele é Deus em toda circunstância. Coloque Ele na sua vida em primeiro lugar, porque Ele vai colocar tudo no lugar. Ele é especialista. Ele vem colocando as coisas no lugar desde que o mundo se tornou o mundo. Quem que colocou os mares no lugar? As plantas, os bichos, as estrelas. Se Ele fez tudo isso em 7 dias, o que é Ele trazer a sua família para a casa de Deus? De repente, o que está fora do lugar é aquele seu negócio. Confia no Senhor, porque Ele vai colocar tudo no lugar. Ele vai colocar. De repente você está sofrendo perseguição no seu trabalho, fique tranquilo, tudo vai entrar no lugar, tudo vai ser colocado no devido lugar, porque Ele é Deus. Só que antes Ele está esperando você mostrar que confia nele. Quando Jesus se torna Senhor em nossa vida, o fim do nosso eu é o início da boa obra do Senhor. Ele quer matar o nosso eu, queridos. Ele quer matar o nosso ego. Ele quer matar a nossa petulância. Às vezes, no momento de ansiedade, a gente tem a coragem, muitos de nós, de falar: Senhor, você não vai fazer? Tem uma música que eu gosto muito de um compositor, que ele fala assim: quem sou eu para não crer no Senhor? Quem sou eu para dar ordem do que Deus vai fazer? Como ele disse a Jó: Jó, onde você estava quando eu criei os mares? A minha avó, a falecida avó, falava assim: dá glória na prova que a resposta vem. Precisamos deixar o nosso eu, aquela conversa assim: ah, não é bem assim. Deus quer te usar, Deus quer te fazer alguém grande. Deus quer usar você dentro do reino dEle de uma forma surpreendente. Mas é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Quando Deus mostrou isso para Ezequiel, é para o povo saber que eu fiz tudo isso para eles. Eu abri o Mar Vermelho, eu dei a eles a terra prometida, só que eles não conseguiram pela força deles, eles conseguiram pela minha força. E Deus me trouxe aqui para falar para alguém nessa noite: não é pela sua força, não é pela sua força, Deus vai agir pela força dEle. Por isso, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, confia nele, confia nele. Se você está há tantos anos fazendo do seu jeito e está dando errado, muda o jeito. Albert Einstein falava o seguinte: não adianta você querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Tem esperança para nós. Tem mudança de vida para nós. Tem mudança. Deus da mudança está aqui nessa noite, ministrando ao nosso coração, que nós podemos sim viver uma vida com Ele.
abrir mão do nosso eu, negar a nós mesmos e saber que Ele tem algo maravilhoso e grandioso na nossa vida. Quando Jesus se torna Senhor em nossa vida, em meio à desesperança, temos pelo sacrifício de Jesus na cruz a certeza da vitória. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Querido, você é um vencedor. Espera aí. Você é um vencedor. Você está aqui na casa do Senhor, aprendendo da palavra dEle. Você tem o seu lugar no céu. E ainda, você foi chamado por Ele para falar do amor de Jesus para todas essas criaturas. Você é mais que vencedor, porque Ele te escolheu. Não foi nós que escolhemos Ele, mas Ele escolheu a nós. Por isso, vibre com a vitória, porque Deus te deu vitória. Deus te encheu de glória, deu a graça e te deu um amor que não se pode medir. Eu tenho um problema com crente que fica assim, ai, que luta, que prova, que dificuldade, querido. Coloca um sorriso no rosto, porque você está vivo e ainda tem esperança de vitória, porque ainda Ele pode te usar e te levar a lugares inimagináveis. Por isso, sorria e creia que o Deus da esperança, que o Deus que traz vitória, que o Deus que faz milagre, ainda tem propósito na sua vida. Até porque se não tivesse, você não estaria aqui essa noite. Ele tem um propósito para você. Creia, acredite, se apresente, decida, porque Ele quer transformar esse vale de ossos secos num manancial de águas vivas, numa terra que emana leite e mel, porque Ele não nos chamou para o vale, Ele nos chamou para a Canaã celestial. Por isso, prossigamos o nosso caminho com fé, com coragem, com perseverança, porque o nosso lugar está preparado e Ele está esperando que você decida. Decida fazer a vontade do Senhor, queridos, porque ela é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dores. A vontade do Senhor sempre vai ser a melhor, mesmo que você olhe e pareça que não tem saída, que o que Deus está pedindo para você fazer é algo uma loucura. Confie, a vontade do Senhor sempre será melhor. Primeira vez que eu vim na Assembleia de Deus de Jacarepaguá foi há 10 anos atrás. E nesse mesmo ano, o pastor Silas Malafaia foi fazer um congresso, ele foi participar do Congresso de Missões da Assembleia de Deus em Curitiba. E foi um evento grandioso. Só no sábado que o pastor pregou, tinha mais de 22 mil pessoas, num lugar que cabiam 12. A gente quase teve problema com a polícia, porque lá em Curitiba é um pouco mais chatinho. E eu fui contratado pela minha igreja para fazer a parte de eventos, que é com isso que eu trabalho lá em Curitiba. E eu lembro como se fosse hoje, eu sempre admirei o pastor Silas, e ele falando, ele pregando, eu prestando atenção, só que há 10 anos atrás eu era um jovem de 22 para 23 anos, cabeça meio maluca, as ideias meio erradas, tinha um chamado, mas a vida não estava muito no caminho. E naquele dia, eu nunca vou esquecer disso, há 10 anos atrás exatamente, eu fui sequestrado depois do culto. O rapaz colocou uma 380 na minha cabeça, eu estava com o carro do meu irmão, ainda do meu irmão mais velho. Ele pegou um CD da Cassiane que meu irmão tinha, colocou e o miserável foi cantando os louvores, todo o percurso. Fiquei 4h30 na mão deles. Eu não sabia se eu queria bater nele porque ele estava me roubando, ou se porque ele era um desviado, mas eu também era. E eu lembro muito claramente, quando era uma noite de lua cheia, um deles me tirou do carro, me colocou de joelho num gramado, a luz da lua é o que iluminava o lugar, e estava uma lua cheia bonita. Eu já tinha orado umas 355 mil vezes nesse período. E então ele colocou a arma na minha cabeça de joelho e falou assim:
eu vou pensar se eu vou te matar. Na mesma hora eu ouvi uma voz, e era a voz do Espírito Santo, ele falou assim: ei, não é isso que eu tenho para você. Eu estou te contando isso, porque Deus manda te dizer, o Espírito Santo manda te dizer, não é isso que Ele tem para você. Ele tem poder para transformar a sua vida. Ele tem poder para mudar a sua história. Ele tem poder para te levar em lugares que você não acredita. Ele tem poder para fazer da sua vida, te colocar nos palácios entre os príncipes e te usar para ganhar muitas pessoas para Jesus. Mas você precisa ouvir o chamado do Senhor. Ele nos chama nessa noite. Não é o vale que eu quero para você. Não é o vale que eu tenho para você. Não são os ossos, não é a morte, não são os ossos secos que eu tenho para você. O que eu tenho para você é vida, e vida com abundância. Mas como Deus fala ao profeta, o povo precisa lembrar que eu sou Deus e que eu tenho um chamado e um propósito para eles. Querido, Jesus está voltando. E vou te falar que Deus tem me incomodado em relação a isso muito fortemente. Jesus está voltando. Ele está nos chamando para abrir mão do nosso eu e nos entregarmos à vontade de Deus e falar do amor de Jesus para todas as pessoas e falar que Jesus cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma, porque nós somos os emissários dessa mensagem. Se coloque de pé, por favor. Naquele dia em que eu achei que eu ia morrer, eu falei: Senhor, eu vou abrir mão do meu eu para fazer a sua vontade. Não foi uma mágica, queridos. De lá para cá foram 10 anos. Eu sou ovelha primária de pastor José Pimentel de Carvalho, 26 anos na mesma igreja. Saí da Ableia tradicional e fui para a DEVEC com o pastor Alexandre Rangel. Primeira vez que eu subi no púlpito, eu subi de bermuda e camiseta de futebol. Achei que ia abrir um buraco e ia ser sugado. Mas nesses 10 anos, Deus me preparou para aquilo que Ele tinha para mim e eu me dispus. E o que eu quero orar agora é para que a gente se disponha para o reino de Deus. Deus não procura só os capacitados, Ele procura os disponíveis, aqueles que estão dispostos a fazer algo no reino de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Que ela possa produzir frutos no nosso coração e que nós possamos estar disponíveis nessa última hora da igreja e fazer a Tua vontade, pregar a Tua palavra, acreditar na Tua poderosa mão, Pai, porque o Senhor tem provido todos os dias, Senhor. Que nós possamos entender que o Senhor não precisa de nós, mas que o Senhor nos quer para fazer a Tua obra, e que muitas pessoas ao nosso redor, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos amigos, estão carecendo de ouvir do Teu amor. Que nós possamos ter sabedoria, estratégia, Senhor, e prepara o momento correto para que o Seu amor seja propagado, para que o Seu reino seja expandido e que o Senhor possa derramar graça, que o Senhor possa derramar bênçãos e que nós possamos, Pai, fazer a diferença nesse tempo. Em nome de Jesus, esteja conosco. Amém e amém. Deus nos abençoe. Glória a Deus, aleluia, boa é a palavra do Senhor, glória a Deus. Está vendo como vale a pena você vir no culto da palavra? Como nós somos abençoados, somos instruídos. Irmão, vale a ponta para um ambiente, para uma circunstância, para uma adversidade.